Vamos lá, quinta questão, ACAF 2014. Largamente utilizados na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura. Sabendo-se que quando a coluna de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura equivale a 34 graus Celsius. E quando atinge 14 centímetros, a temperatura equivale a 46 graus Celsius. Ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. Tá ok? Então, a alternativa correta que apresenta a temperatura do paciente em graus Celsius equivale a... Então, vamos lá, caras. Qual é a ideia aqui? A ideia é você desenhar dois termômetros, tá? Você vai desenhar um termômetro em Celsius e um outro termômetro na altura H, tá? Nós sabemos que quando o termômetro em Celsius marca 34, o termômetro em centímetros, tá? Ele marca 2 centímetros, tá? Isso aqui é a altura em centímetros. Quando o termômetro em Celsius marca 46, a altura da coluna de mercúrio no termômetro vai ser 14, tá? E o que é que ele quer no problema? Ele quer saber quanto vai ser a temperatura em Celsius, aqui a temperatura em Celsius, quando a altura do termômetro for de 8 centímetros, tá? Tem várias formas de fazer esse problema. Eu vou fazer utilizando aquela técnica que nós encontramos para montar as equações de Celsius e Fahrenheit. Tá bom? Então vamos lá. A ideia é a mesma. É uma proporção. Eu faço temperatura em Celsius. Aqui. Deixa eu botar outra cor. Temperatura em Celsius menos 34. Então vai ficar temperatura em Celsius menos 34 está para temperatura em centímetros menos 2, ou seja, essas duas alturas elas são iguais, tá? Então, temperatura em H menos 2 sobre 46 menos 34, tá aqui, 46 menos 34, e 14 menos 2. 14 menos 2, tá ok? Então pronto, ajeita um pouco a equação aqui para ela ficar mais agradável da gente trabalhar. Então fica temperatura em Celsius menos 34 sobre 46 menos 34. Vai dar 12, não é isso? Que é igual. Se você já quiser substituir a temperatura em centímetros aqui, você já pode colocar 8 menos 2, tá? Onde tinha temperatura em centímetros, eu coloquei o 8, tá vendo? 14 menos 2, que dá 12 também. Olha só que simples. Eu posso cancelar o 12 com o 12. Então, vou ficar só com a parte de cima, que vai ser, ó, temperatura em graus Celsius menos 34 é igual a 8 menos 2, que dá 6, tá? Então, temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius vai ser 6, passa o 34 para lá, só que positivo, mais 34. Temperatura em graus Celsius vai ser 6 mais 34, que dá 40 graus Celsius, tá? Bem simples, né?